Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro YouTube da Rocket City e hoje a gente, olha só, um mês atrás mais ou menos eu gravei um vídeo, vou até colocar aqui na minha tela, que é esse vídeo aqui, ó, de criando API autodocumentável com Node e Swagger, onde a gente cria uma API com Fastfy e cria toda a documentação de uma maneira mais automatizada ali, utilizando o Zod e o Swagger, né? Ou seja, ele, toda vez que eu crio uma rota na minha API, ele automaticamente já cria a documentação para essa rota com todos os parâmetros, todos os tipos de resposta, os erros que aquela API pode retornar. E isso é muito legal. A nível de back-end já facilita um monte para quem é dev front-end, saber todas as rotas que existem ali no back-end, poder e saber como consumir essas rotas, que erros elas podem retornar. Mas tem como isso ficar ainda melhor. Ó, antes de continuar aqui, ó, vai aqui na descrição, eu vou deixar um link aqui para tu garantir gratuitamente o ingresso pro Start 2025. É um evento que vai rolar aqui na Rocket City agora, dia 3, ao vivo. Vai estar eu lá, o Maicão, que é CCO aqui na Rocket City, e eu vou te mostrar, junto com ele, as tendências e linguagens que estão dominando o mercado de programação agora para 2025, para te ajudar principalmente a planejar os teus estudos, os teus próximos passos para alcançar tuas metas esse ano. Então assim, cola lá com a gente, vai ser massa demais, eu te espero lá. Vai aqui embaixo na descrição, clica, é gratuito. Que é o seguinte, imagina se, dado esse Swagger, né, essa documentação que a gente gera no back-end, imagina se nós conseguirmos gerar de forma automática no front-end código para a gente consumir essa API sem que a gente precise escrever o endereço de cada rota, os parâmetros, né? Ou seja, na hora que a gente for no front-end fazer as chamadas pro back-end, a gente conseguir saber exatamente na hora que a gente está fazendo as chamadas, quais parâmetros existem, quais respostas possíveis são. Então, o que eu vou te mostrar aqui basicamente são quais libs existem para a gente fazer isso, né? Fazer requisições do front-end para o nosso back-end de uma maneira tipada, ou seja, o front-end nunca vai conseguir fazer uma requisição para uma rota que não existe ou enviando uma informação que não existe, porque já vai dar erro ali no próprio TypeScript. Mas melhor do que isso é nós conseguirmos, não sei o que eu ia falar agora, minha câmera travou e eu me perdi. Mas eu vou te mostrar as libs aí que estão no mercado, quais delas faz sentido, qual delas eu estou utilizando e uma delas eu estou olhando fielmente em começar a utilizar nos meus projetos. Só tá dando um tempo aí pra ver quanto tempo elas permanecem sendo bem mantidas do jeito que ela tá hoje, mas vou te mostrar todas elas. Vamos lá. Primeira lib que a gente tem aí é a nossa OpenAPI TS-Dev. Essa aqui é uma lib bem legal para trabalhar com isso, então qual que é a ideia dessa lib, assim como várias outras que eu vou te mostrar aqui, tá? Ela recebe um input. O que é esse input? É o JSON, né, do Swagger ali, é o esquema do meu Swagger, que é toda a documentação do meu back-end, e ela gera código com base nisso. Ela gera código pra gente fazer fetch, né, então ela pega esse input e gera... Ela tem integração com React Query, né, então ela gera ali os hooks pra gente trabalhar com a nossa API de forma totalmente automatizada, com o SWR, né, o Stale While Revalidate da Vercel, que é um concorrente ao React Query. Metadata também, que é caso a gente queira gerar algum outro tipo de artigo com base no nosso esquema, né, mas geralmente não é pra consumo, isso aqui a gente usa mais no back-end. Então assim, bem legal, utilizei ela, só que ela tem uma sintaxe que eu acabo não curtindo muito, tá? Eu vou até te mostrar aqui, né, deixa eu entrar aqui, eu tenho um repositório, eu acho que é esse TypeSafe API aqui, exato, que eu tenho aqui um exemplo com cada um desses carinhas aqui, tá? Então olha só, nesse primeiro exemplo aqui, ó, que a gente for ver nesse, que é usando esse OpenAPI TypeScript, como é que ele funciona, tá? Aqui no meu package.json, ó, eu crio esse script, e aí eu passo o OpenAPI TypeScript, falo qual que é o JSON, né, do Swagger ali que eu quero consumir, beleza? E ele gera o resultado dentro de um arquivo api.ts, tudo em um arquivo só. Se eu abrir esse arquivo api.ts, olha só, ele traz aqui todas as operações que eu tenho no meu back-end, beleza? Então olha só, eu tenho aqui uma rota de users, ela é uma rota do tipo get, tem o post dela também, né? E aí ele separa as operações aqui embaixo, todos os cabeçalhos que ela recebe, todos os tipos de resposta. Isso aqui é bem legal, né? Já funciona super bem. Só que se a gente for ver como ela funciona lá no código mesmo, olha só, vamos abrir aqui o nosso user, né, onde eu tenho a listagem, ó. Eu tenho que usar esse $API, que é o meu API client, e aí eu importo tudo desse OpenAPI, ó, ele tem várias bibliotecas, ele tem o OpenAPI Fetch, OpenAPI React Query, então eu vou importando tudo dele, tá vendo? E aí eu crio esse carinha aqui chamado API, né, que eu até deixei um exemplo de como usar um middleware, né, para adicionar token de autenticação, essas coisas assim. Mas olha só, daí eu dou um use query, né, nesse caso aqui usando React Query, então eu importo, veja que eu importo tudo dele, né, eu não importo mais da lib React. E aí eu falo, ó, get
users, né? Então aqui é tudo tipado, ó, veja que interessante, né? Aqui, ó, quando eu vou usar, ó, ele já sabe quais métodos eu tenho. Quando eu vou fazer um get, ele já sabe quais rotas eu tenho. Então get, eu só tenho rota de listagem de usuários ou de buscar um usuário com um ID específico. Isso aqui é legal, porque veja que eu quero buscar os dados de um único usuário. Então se eu passo o mouse em cima do data, ele traz um objeto ou undefined, porque aquele usuário pode não existir, né? Então tá ID, nome, e-mail, created at. Só que se eu busco vários usuários, veja que neste caso aqui, ele já traz como array, né? E aí para de dar o erro, até porque aqui eu tô usando o map, que é um método de array. Então, na hora de criar, é semelhante, né? Aqui, ó, eu tenho o useMutation, certo? E aí eu também posso, né, utilizar a partir desse OpenAPI TypeScript, para quem gosta um pouquinho mais de React. Sabe que uma coisa muito comum da gente fazer é a gente trabalhar com cache, né? A gente mudar o resultado de uma query depois que ela já terminou de ser carregada, a partir de uma inserção do usuário, um delete, um update. Então aqui, ó, eu consigo também importar de dentro aqui, ó, do OpenAPI TypeScript, esse Query Options, ou seja, eu consigo buscar, ele gera automaticamente uma query key, que é como se fosse um ID, né, uma identificação de cada query, de cada fetch que eu faço para a API, aqui de dentro dele. Então eu consigo pegar e já fazer as atualizações aqui. Isso aqui é tudo tipado, né? Só que eu não gostei muito da sintaxe dele, perfeito? Porque eu acho que ficar escrevendo post, users, e fora que importar tudo de dentro dele, a gente quase não importa mais nada do React Query, assim, eu achei que ficou um pouco, não sei assim, sabe, tudo passar por ele, aí quebra a API, daqui a pouco atualiza a versão do React Query, já não tá mais funcionando aqui, então assim, eu achei que ficou um pouco dependente demais. E aí a gente tem um outro carinha aqui, que é bem legal também, que tá crescendo agora, que é o Hey API. Esse aqui ele tá crescendo ainda, tá? Algo que tá mais novo que o OpenAPI TypeScript. A ideia dele é exatamente a mesma, tá? A gente pega um Swagger, pega um input JSON do Swagger, ali, o esquema, e gera todos os fetches, tudo, integração com o React Query, né? Então aqui os plugins, ó, ele tem um monte de integração, né? Ele gera também ele gera mock automático pra gente, né? Usando Mouse Worker, Faker, Knock, Supertest. Tem integração aqui com a maioria dos frameworks back-end, caso você não esteja, digamos, gerando o seu Swagger já de alguma outra forma, né? Caso você queira gerar utilizando ele. Funciona aqui com o TanStack Query, né? Que é o query em si. Funciona com várias ferramentas. E eu tenho também um exemplo dele aqui funcionando. Todos esses exemplos eu tenho aqui porque eu dei uma palestra, né, lá em Floripa sobre esses carinhas aqui, tá? E aí eu vou te mostrar como é que funciona a sintaxe dele aqui. É a mesma ideia do outro, tá? Uma listagem com create. E a diferença aqui é que nesse cara aqui nós temos um arquivo de configuração, que é o OpenAPI TS config aqui. E aí eu passo o nome desse... Nem passo, na verdade, eu só uso aqui o OpenAPI TS, né? Eu importo aqui do Hey API. Aqui tem uma configuração, então qual que é o meu input, né? Eu passo o arquivo do Swagger ali. Qual que é o client que eu tô usando, nesse caso aqui eu tô usando Fetch API. E os plugins, né? Nesse caso aqui eu tô usando React Query nessa aplicação. E aí ele vai gerar aqui dentro de source HTTP generated. Eu tenho aqui o index, ele gera em vários arquivos. E aí eu tenho meus services. Os services, pelo que eu entendo olhando aqui, né? Eles são basicamente as funções nativas fetch para eu fazer requisições, por exemplo, get users, create user. Então, diferente do OpenAPI, que foi o primeiro que eu mostrei, esse aqui ele já cria uma função para cada rota no meu back-end. Eu acho melhor, eu acho mais legal, porque lá no front daí, na hora que eu for usar essas requisições, eu posso só digitar create user e ele já cria. Não precisa escrever API, aí acho que era fetch, né? Daí passar post, e aí passava rota users, ou seja, o front-end não precisa saber nem como as rotas são, como que é o endereço das rotas, né? Ele só chama aí a função e ela já executa lá dentro. Ele tem um outro de types aqui, que são os types mesmo, né? As requisições e as respostas. E ele tem aqui, ó, no TanStack, o React Query, ou seja, a integração entre o React Query com tudo isso, né? Então ele tem tudo aqui, os hooks, né, do React Query. Então, use, create e tudo mais. E aí, lá no código, olha só como é que fica, né? Se eu for aqui na user list, veja, eu tenho aqui apenas agora, ó, use query, só que eu importo direto do React Query, tá vendo? E aí, eu passo para ele como um spread operator o get user options, ou seja, ele não exporta os hooks, ele continua permitindo que eu use o React Query em si, tá? Só que eu só passo as opções. E aqui, se eu quiser customizar alguma coisa, é só eu passar aqui embaixo. Ele também tem toda a tipagem, então passo o mouse em cima do data, ó, ele já sabe o formato do data, né? Então se eu vier aqui e falar, olha, data 0, né? Ele já tem aqui todas as informações que vem do usuário, isso é bem legal. No create, mesma coisa, ó. Eu dou um use mutation, eu não dou um use create ou qualquer coisa assim, e eu pego, faço um spread aqui, ó, do create user mutation, e aí eu posso adicionar qualquer outra coisa. Novamente, para quem gosta de React Query, assim como eu, você pode passar aqui, ó, o get users query key, ele exporta isso, né? Eu consigo ter acesso a essa identificação da query em todas as minhas operações aqui de dentro. Isso é bem legal. O Hey API aí eu botaria no top 3 aí
e vou te mostrar o top 2 e top 1. Na verdade, o top 1 é algo que eu tô testando ainda. Ele merece esse pódio de top 1 de ferramenta para lidar com a API muito mais pela flexibilidade e pela maneira que eu posso customizar. Vou te mostrar como é que ele funciona e te mostrar até num projetinho aqui que é mais real, né? Mas vamos lá, top 2, né? Uma das ferramentas que eu venho falando bastante nos últimos tempos, pra quem me acompanha aí, Orval. O Orval, cara, assim, é incrível, tá? Eu vou te mostrar como a sintaxe dele é muito mais legal. Fora que a configuração, o Orval, ele me dá muito mais opções pra configuração. Então, assim, eu consigo mexer em muita coisa. Ele tem muito plugin, tem muita integração. É uma biblioteca que já tem muita star. Então, assim, tem muita gente olhando pra essa biblioteca. E ela me permite customizar também quase tudo, assim. Então, veja que eu tenho aqui um código que é o código de configuração, né? O formato dos arquivos aqui, passo que eu tô usando React Query, Fetch, aonde que eu quero gerar o código. E aí vamos dar uma olhadinha no código que ele gerou, tá? A primeira coisa, o Orval permite que eu customize o cliente HTTP. Então, geralmente essas libs, né? Elas simplesmente fazem uma requisição Fetch. Mas se eu quiser mudar, né? Criar o meu próprio Fetcher, né? A minha própria função que realiza a requisição Fetch, eu posso criar, que nem eu fiz aqui, ó. Então aqui eu criei uma função HTTP, né? Um nome genérico. E aí faço aqui a requisição, botei o endereço aqui, seria uma variável ambiente, né, com certeza. Aqui são os valores que o próprio Orval envia, então isso aqui ele vai enviar sempre, né, e aí eu faço a requisição da maneira que eu quiser. Aqui até deixei como que seria para você adicionar um token HTTP aqui, né, um token JWT ou qualquer coisa assim aqui dentro, né. E aí vamos dar uma olhada agora no que eu acho que é o mais incrível do Orval, né. O código que ele gera, aqui ó, veja, ele gera todo o código já em funções. Então olha só, quando eu vou usar lá na minha aplicação, olha só, eu só escrevo getUsers, acabou, não preciso escrever mais nada, né? Então, simplesmente com este código aqui, eu já tenho acesso à lista de usuários da minha aplicação. No create é a mesma coisa, eu só escrevo use create user. E esse create user, ele vem do nome da minha rota. Digo, como assim o nome da minha rota, né? Lá quando a gente vai documentar no Swagger, né? O Swagger, ele tem uma opção lá que ele se chama de Operation ID, que tu pode informar. E aí, meu Deus do céu, tema light. Se eu procurar aqui, ó, Operation ID, meu Deus, site do... Não, pera aí. Deixa eu voltar aqui, YouTube, pegar a aplicação lá da semana passada, aqui, ó, Code Backend tipado. Então, mês passado lá no YouTube, a gente criou esse backend aqui, ó, Backend. E aí, aqui nas rotas da minha aplicação, ó, eu consigo passar para cada uma das rotas um Operation ID. Aqui, se eu passar, por exemplo, getUsers, o nome da função que o Orval vai usar vai chamar useUsers, ou só getUser, caso você não esteja usando o React Query, beleza? Então esse Open ID é que ele é bem importante no Swagger, porque ele determina para a grande maioria dessas ferramentas aqui, como que vai ser o nome das funções que ele vai utilizar aqui dentro, tá? Mas olha só, então, useCreateUser, né? Consigo também ter acesso a Query Key aqui normalmente, né? E aqui eu tô mostrando um exemplo com React Query, mas tudo isso que eu tô te mostrando, o Orval, Hey API, Open API, eles funcionam também, mesmo que você não esteja no React, né? Você esteja no Vue, no Angular, porque ele vai gerar as requisições Fetch, alguns deles, como por exemplo o próprio Orval, tem integração com Angular, né? Então, assim, se você caiu nessa bomba de um projeto Angular, brincadeiras à parte, mas ele tem integração aqui ó, com Vue, tem integração com Angular, com Axios, com Fetch, com Svelte, com React Query, com SWR, ou seja, ele tem integração com quase todos os pacotes de front-end aí, e aí você pode utilizar o que você preferir, tá? E aí, cara, assim, o Orval pra mim ele é um dos melhores, e por que eu botei ele no top 2 e não botei ele no top 1? Porque o Orval ele tem um problema que ainda não foi resolvido, que tá uma issue aberta há já bastante tempo e que é algo que incomoda bastante se você for criar um projeto um pouquinho de uma maneira mais séria utilizando essa biblioteca, que é o Orval, ele não exporta os tipos de erro do back-end. O que isso quer dizer? Quando você fizer uma requisição, seja ela qual for, aqui do seu front-end, usando o Orval, lá para o seu back-end, o Orval ele vai sempre contar apenas com a resposta de sucesso. A resposta de erro não é que ele não vai emitir erros, vai dar, deu erro na requisição, ele vai falar, ó, deu erro. Mas ele não vai te falar qual erro. Porque lá no seu back-end você consegue falar, olha, quando for uma requisição, uma resposta 400, um erro 400, um bad request, dentro da resposta vai ter uma message, por exemplo, você pode fazer isso. Quando for um 409 de conflito, vai ter um message, vai ter um ID para falar com qual, sei lá, com qual entidade que deu conflito. Só exemplos. E aí no front-end tu não vai conseguir ter acesso à tipagem desse erro. Você vai saber apenas que deu erro. E isso é muito ruim, porque se você tiver uma aplicação que você quer dar feedback diferente para o usuário, baseado em qual erro aconteceu no back-end, né? Você, um erro de validação, um erro de conflito ou qualquer coisa assim, cara, com o Orval vai ser meio chatinho de fazer. Você vai ter que meio que padronizar para que todos os teus erros tenham message, e aí ali no front-end tu só tenta buscar o message, se ele existir, tu dá um toast, se não
tu não mostra nada. Essa seria mais ou menos a maneira de você fazer isso, a não ser que você conseguisse ter uma aplicação, uma ferramenta que fosse a combinação do melhor de todos os mundos. E eu descobri essa ferramenta simplesmente navegando no GitHub, não sei, e fui na aba explorar e encontrei essa ferramenta. E ela é muito recente ainda, calma, não recomendo utilizar ela. Eu não tô usando ela em produção ainda, eu tô usando o Orval e beleza, da maneira que dá, mas é o Cub. O Cub, não sei como é que se pronuncia, Cub, sei lá. Cara, é uma ferramenta incrível, tá crescendo bastante e até agora foi a ferramenta que mais trouxe meios de eu fazer configuração para fazer consumo de API dentro aqui do React. E olha só o tanto de integração que o Cub tem. Ele tem integração, cara, com Zod, React Query, Vue Query, Solid, Svelte, SWR, Faker, Mock Service Worker, Redoc. Redoc é uma ferramenta para você manipular o esquema ali do Swagger, né? E cara, é uma ferramenta incrível e ela é muito customizável. Inclusive eu consigo criar ali a tipagem dos erros. E aí eu vou te mostrar um exemplo aqui do que eu fiz pegando essa ferramenta, esse Cub, e unindo com uma das coisas que eu tô aguardando que venha aí pro ecossistema TypeScript, que é a proposta do meu amigo Arthur Fioretti, do Kita. E o Kita, deixa eu pegar aqui, ó, Kita.js, e aí vamos pelo site do Kita aqui que a gente encontra o GitHub dele mais rapidinho. Então tá aqui, Arthur, ele criou essa proposta do ECMAScript, né? Então é uma proposta ainda, ela ainda não é algo que tem certeza que vai vir para dentro do JavaScript, do TypeScript, mas qual que é a ideia? Quem já trabalhou com Go, né? Go é uma linguagem que faz isso de uma maneira chata, mas muito boa, né? Para quem já trabalha há um bom tempo, que é toda requisição assíncrona sempre retornar uma tupla. Uma tupla é sempre um array com duas posições. E nessa tupla a gente tem na primeira posição o erro e na segunda posição a resposta de sucesso. Por que isso, cara? Por que eu fiz? Por que eu tô te falando isso? Por que eu uni o Cub com isso? Porque eu vou te mostrar um exemplo com isso, por isso que eu tô te dando todo esse contexto. Cara, porque lidar com try-catch é um porre quando você está trabalhando com aplicações que você precisa ter um controle maior desse erro, né, retornado pelo catch. Por exemplo, né, vou te dar um exemplo muito simples aqui que eu caí numa aplicação Next recentemente, tá? Eu tinha uma aplicação Next, ela estava usando Server Components e ali no meu componente eu precisava fazer 3 requisições, lá no começo mesmo. Só que essas requisições fetch, elas poderiam falhar, porque aquele recurso poderia não existir. Só que, dependendo se uma requisição falhasse, eu queria dar um redirect do usuário para uma outra página. Agora, se outra requisição falhasse, já não era um redirect, eu queria mostrar uma outra coisa em tela. Só que quando a gente lida com try-catch, eu preciso colocar um try por volta de todas essas requisições. Se eu colocar um try por volta de cada uma delas separadamente, para eu lidar com os erros de uma forma separada em cada uma delas, as variáveis que eu crio dentro desse try, eu não consigo utilizar elas fora do contexto do try, né? Então isso é muito ruim para mim e foi um dos motivos de eu não querer utilizar try-catch quando eu tô trabalhando com erros de requisição dentro do meu front-end. Porque se eu tô construindo uma interface, né, pensa, no final do componente eu tenho um return ali com uma div, né, com vários códigos, e ali dentro eu preciso usar essas variáveis. Essas variáveis que vêm de requisições fetch que estão logo acima desse HTML, né? Só que se eu colocar try por volta de cada uma dessas requisições para lidar com os erros delas de uma maneira isolada, essas variáveis eu não consigo mais usar elas ali embaixo no return, no meu HTML, porque elas existem somente dentro do escopo do try. Ou seja, é muito chato lidar com erro usando o try catch, e por isso que eu acho que essa proposta aqui é sensacional. Se você quer dar uma lida mais na proposta, né, até deixar um star aqui pro Arthur, cara, eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar muito, e é uma das coisas que eu sinto falta bastante no TypeScript, que é essa parte de error handling, né? A gente sempre busca formas diferentes de lidar com erros no JavaScript, porque a forma que tem nativa, ela não é tão legal para aplicações que precisam lidar com isso de uma maneira melhor, né, no geral. E aí eu vou te mostrar mais ou menos como é que funciona a sintaxe do Cub aqui, tá? Eu tenho um projetinho aqui que eu vou te mostrar como é que eu fiz isso, tá? Deixa eu pegar aqui. E aí eu vou te mostrar basicamente como é que funciona a sintaxe do Cub e a integração dele. O Cub, assim como o Orval, assim como o Hey API, ele tem um arquivo de configuração. E aqui, veja, eu passo para ele qual que é o input, né? Então, Swagger... peraí que tá tudo desinstalado aqui, deixa eu rodar um npm install. E aí eu começo a colocar os plugins aqui. No Cub, tudo é plugin. Ele, digamos, ele não gera nada se eu não colocar plugin nenhum, né? Tudo eu tenho que colocar um plugin. Então, eu quero gerar, por exemplo, a tipagem do TypeScript, plugin, certo? Eu quero gerar requisições fetch, plugin. Eu quero gerar React Query, plugin. Então, tudo tem um plugin. E aqui eu consigo passar
muitas configurações. Você pode ficar lendo as configurações que eu coloquei aqui, mas nenhuma delas é extremamente importante. Você nem precisaria dessas configurações para estar iniciando. São configurações que eu fui testando, né? Então, por exemplo, desabilitar o Suspense aqui no React Query, porque eu não estou usando o Suspense API com o React Query. Falar aqui qual é a minha base URL. Import Path, o que é isso? Eu estou utilizando um client HTTP diferente do tradicional, ou seja, eu não quero que ele use a própria Fetch API nativa para fazer as requisições, tanto nas requisições Fetch tradicionais, quanto também com o React Query. Eu quero passar um cliente customizado, então veja, eu criei um client Fetch, o cliente para fazer requisições Fetch tradicionais, sem passar pelo React Query, e eu criei também um client aqui que seria o do React Query, usado pelo React Query. Então olha só, vamos ver como é que ficou, né? Primeiro o código gerado por ele, se eu vier aqui generated, ó, a primeira coisa que ele faz é, ele cria um arquivo para cada função. Eu achei legal isso aqui, fica mais separado, eu achei que ficou melhor. Então aqui, ó, cada requisição que eu tenho na minha API, ele tem um arquivo separado. Além disso, ele gera os hooks aqui do React Query também, cada um em um arquivo separado. E aí nos models, que são as tipagens também, veja, tudo separado, né? Então assim, ele criou vários arquivos, isso aqui eu achei legal, mais fácil de encontrar até para ver a documentação. E aí, aqui tá os meus dois clients que eu preciso te mostrar, que foi onde eu implementei aquela proposta ali do Arthur, né, de questão de trazer o erro numa tupla, tanto em requisições com o React Query e requisições que não tem o React Query. Então, isso aqui é um cliente HTTP, ele só faz uma requisição fetch, e aí veja, eu pego o data, se a resposta deu erro, eu vou retornar uma tupla, onde o primeiro conteúdo dela é o data, porque é um erro, né? Então, se ela deu erro, eu vou retornar a resposta de sucesso vazia, e o conteúdo da primeira requisição, ou o conteúdo da primeira parte da tupla, o data, que é o retorno da minha API. Se ela não deu erro, eu vou retornar o contrário. O erro vai ser nulo e a resposta da minha API vai ser o conteúdo de sucesso. Perfeito? Lá no React Query é mais ou menos a mesma coisa. A única coisa que muda é que no React Query a gente não pode retornar uma tupla, porque o React Query, ele já... Quando eu pego aqui, ó, quando eu vou consumir o React Query, deixa eu até ver se eu consigo achar aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, né, essa requisição. O erro e o data, eles têm que vir em variáveis separadas e não numa tupla, né? Como é, por exemplo, quando eu vou fazer a requisição dessa forma aqui. Né? Então aqui é o data, veja. Eu tenho acesso ao valor e o erro eu tenho acesso caso ele tenha dado erro. Né? Então, o que acontece? Quando eu vou fazer uma requisição, por exemplo, essa que ela tá totalmente tipada aqui, veja que se eu passo o mouse em cima de erro, ó, ele pode ser nulo, porque pode não dar erro, ou ele pode ser os erros possíveis que o meu Swagger especificou. O data, mesma coisa. Ele pode ser nulo ou ele pode ser uma resposta de sucesso que o meu Swagger está especificando. E aí, olha só de eu verificar que o erro existe, olha, se o erro existe, eu quero fazer algo com esse erro e eu dou um return, ou seja, o código daqui para baixo não vai mais executar. Só de eu fazer isso, o TypeScript ele já consegue inferir automaticamente que, opa, se o código chegou nessa linha aqui, quer dizer que ele não é erro. Por quê? Porque eu tenho um return aqui dentro. Se ele for erro, ele vai parar aqui. Então quer dizer que, se ele chegou nessa linha aqui, o data nunca vai ser nulo. Se eu passar o mouse em cima do data, veja, ó, ele sempre vai ser isso aqui. Porque não deu erro. Então não tem como ele ser nulo. Perfeito? E aqui, se eu passo o mouse em cima do erro, ó, ele sabe que o erro não é nulo também. Porque eu verifiquei que o erro não é nulo. Agora, se eu usasse o data aqui dentro, veja, ele sabe que o data é nulo. Porque ou vai existir o erro, ou vai existir o data. Lá no meu cliente eu especifiquei aqui em cima, ó, que a minha resposta ela sempre vai ser uma tupla onde o erro existe e o data não, ou o data existe e o erro não. Então eu especifico isso pro TypeScript, que sempre vai seguir nesse formato. E isso vale também para quando eu vou fazer a requisição com o React Query. Aqui dentro eu tenho um erro. O erro ele pode existir ou não. Aqui ele está dando N provavelmente porque faltou eu gerar alguma coisa, tá? Mas aqui eu vou continuar rodando o exemplo normal. Provavelmente faltou rodar o Cub de novo, que é um projeto antigo que eu tive que instalar. Rodar as coisas de novo aqui. Mas basicamente é isso, cara. E como eu falei, o Cub ele é muito legal. Ele é muito customizável. Tô começando a inserir ele nos meus projetos agora, mas assim, não é uma ferramenta ainda que eu consigo acreditar assim de colocar num projeto muito grande, porque é uma ferramenta que pode parar de ser mantida próximo mês tranquilamente. Eu acho que é uma pessoa só dando manutenção, contribuição, então é uma ferramenta incrível, mas precisa um pouco mais de tração da comunidade. Enquanto isso, o Orval, por exemplo, já é uma ferramenta que tá anos aí já sendo desenvolvida, é uma ferramenta que já tem muitos contribuidores, não tá na mão de uma só pessoa, então assim, é uma ferramenta que por enquanto eu ainda acho ela mais segura do que o Cub em si. Mas cara, esse era o vídeo que eu queria te trazer hoje, um pouquinho aí das ferramentas que a gente tem para consumir esse tipo de API. Espero que você tenha curtido, e se você tiver qualquer sugestão de vídeo aqui pro YouTube da Rocket City, deixa aqui embaixo
que eu vou trazendo aí ao longo das próximas semanas. Um dos meus desafios pessoais aí para esse ano de 2025 é trazer muito conteúdo. Esse ano aí eu completo 7 anos trazendo conteúdo aqui pro YouTube da Rocket City, e esse aqui foi o meu primeiro vídeo gravado com 30 anos de idade, então eu espero que você goste. Comecei com 23 gravando aqui pro YouTube da Rocket City lá em 2017, e cara, é isso. Ah, tem mais uma das coisas que eu esqueci de falar, mas bom, eu vou na verdade cortar o vídeo e gravar e botar no começo do vídeo, então é isso. Um grande abraço e valeu, tchau, tchau.